Hajime Kashimo é um feiticeiro de 400 anos atrás, reencarnado por Kenjaku para o famoso jogo do abate. Seu sonho é de enfrentar o rei das maldições Ryomen Sukuna, e no meio de seus conflitos para enfrentar Sukuna, um de seus oponentes foi Kinji Hakari, um feiticeiro poderosíssimo da Era Moderna, dito pelo próprio Satoru Gojo como um dos capazes de lhe superar algum dia. E esses dois acabaram se enfrentando no arco do jogo do abate. Então você quer saber como foi a luta entre Kinji Hakari versus Hajime Kashimo? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. A fim de enfrentar o Rei das Maldições frente a frente, Hajime Kashimo acaba se encontrando com um poderosíssimo panda, que logo percebe que Hajime Kashimo não era um oponente fraco, já que ele havia acabado com a raça de centenas de outros feiticeiros anteriormente. Os dois então partem um para cima do outro, e o panda acaba levando a pior, já que Kashimo era sua contraparte, pois utilizava de técnicas de eletricidade, ou seja, além de ser extremamente forte fisicamente, ele ainda era extremamente rápido. Isso então acaba ocasionando em uma luta desastrosa para o lado do panda, que acaba levando a pior e é completamente desmembrado e derrotado por Kashimo, que a todo custo queria saber um pouco mais sobre Sukuna, mas o panda acaba se recusando a dizer sobre Sukuna, afirmando que a boca de um panda é bem dura. Kashimo então olhava para o panda que já estava no chão e dizia que ele nunca mais abriria a sua boca na vida. Mas então, quando Kashimo iria dar o golpe final no panda, Hakari chega no local transbordando de energia amaldiçoada. Era tanta energia que impressionava Kashimo, e finalmente a batalha entre o feiticeiro reencarnado de 400 anos atrás versus Kinji Hakari, um feiticeiro poderosíssimo da Era Moderna capaz de superar Satoru Gojo, finalmente começava. Hakari já chega dando um socão com toda a sua força em Kashimo, jogando mesmo contra vários containers. Hakari então não para de golpear Kashimo, que após finalmente se equilibrar no chão, quase é golpeado por um chute de Hakari, que planejava chutar a cabeça de Kashimo. Kashimo então fica impressionado como Hakari era tão forte, além de que Hakari ignorava completamente as propriedades elétricas de Kashimo. Aquilo para ele era fascinante, que ele logo pergunta o nome de Hakari, que simplesmente responde dizendo que se chamava Kinji Hakari, mas que para Hajime Kashimo ele poderia apenas o chamar de Kin-chan. Kashimo então diz que Hakari era estranho, pois além de ignorar suas propriedades elétricas, ele ainda escutava uma música bem estranha. Após isso, Kashimo então pergunta se Hakari é amigo do panda, e se ele poderia falar um pouco mais de Sukuna. Hakari diz que se ganhar a batalha, pegará os 100 pontos de Kashimo, mas caso ele perdesse o conflito contra Kashimo, ele falaria tudo o que ele sabe sobre Ryomen Sukuna, o rei das maldições. Só que para isso, Kashimo teria que continuar vivo. Hakari então recebe um bônus imenso de energia amaldiçoada que transborda por praticamente todo o seu corpo, e ele fica tão desnorteado que abre uma brecha para que Kashimo o atacasse com um imenso chute. Mas o que acaba surpreendendo Kashimo é que aparentemente Hakari havia perdido a vontade de lutar, o que obviamente não fazia sentido, já que Hakari logo revida aquele chute com um imenso soco na cara de Kashimo, dizendo para o mesmo para ele não o desapontar. Jogando ele para longe, Hakari então parte em direção a Kashimo, agora chutando ele com uma força tremenda. Hajime então elogia Hakari e logo revida com uma cotovelada em seu rosto, mas Hakari já prepara um socão que faz Kashimo se desviar, abrindo então uma cratera gigantesca no chão. Kashimo então diz que finalmente acumulou eletricidade amaldiçoada suficiente e joga um raio em Hakari, que tem seu braço atingido e arrancado pelo golpe de Kashimo. Aquela então era a chance perfeita para continuar atacando Hakari. Então Kashimo parte para cima dele, mas acaba recebendo um contra-ataque e fica surpreso, já que aquilo não era normal. O mais impressionante de tudo era que o braço decepado por Kashimo acabou se regenerando, o que levou a Kashimo a crer que aquilo se tratava de uma técnica amaldiçoada reversa. Só que o narrador explica realmente o que aconteceu naquela situação, já que após ativar sua expansão de domínio, Hakari recebeu um jackpot, o que lhe proporcionou então um pico de 4 minutos e 11 segundos da mais pura energia
energia amaldiçoada, ou seja, ele fica com energia amaldiçoada infinita. E além do mais, dentro desse tempo, Hakari se torna completamente imortal. Hakari então ataca novamente Kashimo, que se defende, e o mais impressionante de tudo é que toda aquela energia amaldiçoada que transbordava por Hakari havia acabado. Além de que aquela música estranha que Kashimo identificou no início da batalha também acabou. Com toda a sua energia amaldiçoada voltada ao normal, Hakari expande novamente seu domínio, já que por pura sorte, Hakari conseguiu novamente outro jackpot. O mais impressionante novamente aqui é que após ativar seu domínio, Kashimo tem a sua mente explodida por informações de como funciona a expansão de domínio de Hakari. Agora, sabendo que após receber um jackpot, ele poderia expandir seu domínio quantas vezes ele quisesse, além de ficar imortal por 4 minutos e 11 segundos, algo absurdo e surpreendente para Kashimo. Hakari então tira sua camisa e aposta tudo nas probabilidades, o que significa que agora ele deixou de ser imortal, mas que teria muitas chances novamente de conseguir ganhar um novo jackpot. Kashimo então diz que agora Hakari estava correndo riscos de vida, mas ele responde dizendo que apostar com responsabilidade ou qualquer coisa do tipo é tecnicamente impossível, e basicamente eu me lembrei aqui um pouquinho da Blaze. Logo após isso, uma trocação de golpes insana acontece entre eles, com Kashimo estapeando a cara de Hakari, mas logo é respondido com um socão, mas Kashimo acaba desviando e lança com toda a sua força Hakari até uma rocha. Hakari então usa seus indicadores de domínio para desfazer a sequência e desfazer completamente o dano sofrido anteriormente por Kashimo. Só que mesmo voltando ao seu estado zero, Hakari ainda continuava apanhando de Kashimo, que era o mais forte ali e mais rápido que Hakari, fazendo ele levar uma surra unilateral do feiticeiro reencarnado. Hakari então muda novamente o estado de sua expansão de domínio, agora apostando tudo no estado de evento, que é basicamente um evento que se passa em um trem, e caso os passageiros cheguem em segurança até a estação, Hakari conseguirá um novo jackpot. As probabilidades para que Hakari conseguisse um novo jackpot eram extremamente baixas, só que por causa de sua sorte descomunal, ele acaba recebendo um novo jackpot, e aquela música tema de sua expansão de domínio finalmente voltava ao campo de batalha. Hakari então fica extremamente animado e começa a dançar enquanto recebe uma quantia enorme de energia amaldiçoada infinita. Uma cena muito boa e que é bem engraçada, destacando o humor pastelão de Jujutsu Kaisen. Agora imagina essa cena animada, vai ser bem legal de se ver. Voltando então aqui à luta, Kashimo percebe que após receber um novo jackpot, Hakari se tornou invencível por 4 minutos e 11 segundos, e que agora, além de energia amaldiçoada infinita, ele também terá uma técnica amaldiçoada reversa, tornando ele imortal por todo esse período. Ele então diz que Hakari forçou a ter aquele jackpot, e que agora, mesmo que ele expanda seu domínio novamente, as chances dele conseguir um novo jackpot eram ainda menores. Ele então deduz que se sobreviver aos 4 minutos e 11 segundos a seguir, ele poderia vencer então facilmente Hakari, mas que para ele, todo aquele papo de esperar 4 minutos e 11 segundos não passava de uma covardia, e que ele não era daquele jeito e que faria diferente. Kashimo então fica animado, transbordando de energia amaldiçoada elétrica, dizendo que era para Hakari se preparar, já que nos próximos 4 minutos e 11 segundos ele iria dilacerar completamente um ser imortal como Hakari, ficando extremamente animado com a luta que iria acontecer a seguir. Kashimo então começa a correr no campo de batalha e Hakari começa perseguindo ele, que se esconde em alguns containers, mas Hakari, que é muito esperto, dá um socão no container, jogando ele contra Kashimo, que dá um soco de volta no container, jogando agora ele contra Hakari, que começa uma chuva de socos com Kashimo, amassando e destruindo completamente aquele container, jogando Kashimo para bem longe, mas que logo se recupera e arranca a porta do container, batendo contra a cabeça de Hakari. Kashimo então explica que não importa o quão forte seja a técnica amaldiçoada reversa de Hakari, um golpe bem dado na cabeça seria fatal e iria ocasionar então na morte de Hakari com facilidade, e que por isso ele iria focar todos os seus esforços e seus ataques na cabeça de Hakari, inclusive seu raio que ele lança contra a cabeça de Hakari. Hakari então sente uma dor terrível em sua cabeça, mas começa a se curar instantaneamente, empurrando para fora toda aquela energia amaldiçoada pelo seu nariz. Após se curar, Hakari elogia Kashimo e diz
diz que a rodada iria finalmente acabar, mas antes ele parte para cima de Kashimo, dizendo que Kashimo era extremamente rápido e que dificilmente ele conseguiria fazer outro ataque de tal magnitude novamente. Então ele continua atacando Kashimo, dizendo que terá que sacrificar seu corpo imortal para conseguir derrotar Kashimo. Só que no meio da luta, Kashimo diz que acumulou carga em outro lugar, e de repente ele lança um enorme raio em Hakari, desferido pelo seu cajado. Ele explica que usou um raio invertido para puxar a carga acumulada até o seu bastão, que estava entre ele, Hakari e obviamente o seu bastão. O ataque foi tão poderoso que abriu um rombo no torso de Hakari que cuspia uma enorme quantidade de sangue. Kashimo dizia que a imortalidade de Hakari havia finalmente acabado e que ele venceu. Porém, Hakari, ainda de pé, tenta ativar sua expansão de domínio novamente, surpreendendo Kashimo, que se pergunta como ele ainda conseguiria fazer aquilo naquele estado. E mesmo que ele conseguisse, as chances dele conseguir um novo jackpot seria de 1 em 200 chances, e que naquele estado a única coisa que Hakari poderia fazer era cair durinho no chão. Mas de repente, Hakari começa a transbordar de energia amaldiçoada e utiliza de uma técnica reversa imediata que cura aquele rombo feito em seu torso anteriormente. O mais impressionante é o tempo que Hakari demorou para conseguir um jackpot, que impressiona Kashimo, que diz que de fato Hakari era um homem extremamente sortudo. De volta então ao combate, Hakari diz que nunca chegou tão perto da morte como naquele dia, ativando novamente sua expansão de domínio, só que dessa vez debaixo do oceano, o que faz Kashimo então elogiá-lo, já que o jogar no oceano significaria então que ele nunca iria conseguir utilizar de sua energia amaldiçoada elétrica, já que por causa da água ele ficaria sobrecarregado. Uma trocação enorme de golpes então começa, e obviamente por causa de seu jackpot, Hakari leva a melhor e acaba dando um chutão em Kashimo, jogando ele contra o oceano. Hakari então pensa que ganhou o conflito, já que mesmo que Kashimo conseguisse emergir da água, sua energia amaldiçoada iria continuar diminuindo até acabar por completo. Mas de repente Hakari sente algo estranho. Ele não conseguia respirar e seus olhos começam então a se fecharem e ele acaba caindo sobre o oceano. E é então explicado para a gente que Kashimo utilizou de um gás cloro, um veneno mortal que é muito utilizado em bombas químicas, e ele fez isso utilizando de sua eletricidade e a água salgada do oceano. Tudo isso enquanto suprimia sua própria energia amaldiçoada ao máximo possível. Hakari então acaba afundando ainda mais nas profundezas do oceano, e Kashimo diz que uma das formas de matar um usuário de técnica amaldiçoada reversa é arrancando seu cérebro fora ou simplesmente o envenenando, já que diferente de regenerar um membro, para conseguir se curar de um veneno é preciso de uma técnica amaldiçoada reversa muito maior, e Hakari aparentemente não conseguia utilizar uma técnica amaldiçoada reversa maior do que aquela. Kashimo então finalmente se dá por vencido e diz que a imortalidade de Hakari estava acabando, mas de repente Hakari volta ao combate, dando um soco no rosto de Kashimo, que enquanto era espancado ficava impressionado com a velocidade da técnica amaldiçoada reversa de Hakari, dizendo que ela era totalmente automática. Hakari então diz que a água está ficando extremamente quente e que por isso ele não poderia expandir o seu domínio novamente, mas que mesmo assim ainda lhe restava apenas 5 segundos de imortalidade, e naquele momento ele só teria duas opções: ou ele voltaria à superfície, ou ele simplesmente acabaria com a raça de Kashimo debaixo d'água mesmo. E vocês sabem basicamente o que ele escolheu. Ele basicamente partiu para cima de Kashimo debaixo d'água mesmo, mas de repente Kashimo segura Hakari e libera uma imensa explosão debaixo d'água. Já na superfície, o panda fica desesperado pelo que aconteceu, já que um braço estava decepado no chão e obviamente aquele braço era o de Hakari. Kashimo então finalmente pensa que venceu, até que Hakari volta ao conflito, dando um tapa na cara de Kashimo, derrubando ele no chão. O plano então de Kashimo era finalmente revelado. Seu plano era explodir Hakari, fazendo com que ele não utilizasse de sua expansão de domínio novamente, mas Hakari acabou sendo mais esperto e sacrificou seu braço esquerdo a troco de não danificar seu corpo completamente. Kashimo então percebe que finalmente perdeu aquela luta e pede para que Hakari o finalizasse, mas Hakari então diz que se Kashimo desse aqueles 100 pontos que ele tinha, ele poderia continuar vivo, e Hakari assume que ganhou por sorte, já que Kashimo nem mesmo utilizou de sua técnica inata, e que ele era extremamente forte somente
com a sua manipulação de energia amaldiçoada elétrica. Kashimo então diz para Hakari que só poderia utilizar de sua técnica inata somente uma vez, e que está guardando ela para usá-la contra o Rei das Maldições. Kashimo então se junta a Hakari, mas o panda o questiona. Mas Hakari diz que o ideal seria deixá-lo lutar contra Sukuna, com Hakari, Kashimo e o panda partindo juntos para outro lugar, dando um fim à batalha entre Kinji Hakari versus Hajime Kashimo. E bom galera, essa pra mim foi a melhor batalha do arco do jogo do abate. Eu amei o Hakari lutando e aquela dancinha dele foi sensacional. Já o que falar do Kashimo, o cara simplesmente é um monstro. Não é à toa que estava lutando contra o Sukuna atualmente no mangá. Inclusive, essa luta também está aqui no canal, e tá aí no card se vocês quiserem ver o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da luta, e se você quiser me ajudar, deixa aquele flash negro no like, pois isso é muito importante e super ajuda o canal. Também se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo novo de Jujutsu Kaisen ou de outros animes que saírem por aqui. Desde já agradeço por você ter assistido até aqui, assista esses outros que estão passando pela sua tela e até a próxima. Fui!